Oi pessoal, hoje a gente voltou aqui na estufa para mostrar um novo lote de discos que nós recebemos. São discos criados de várias cores, vai ser bem interessante conhecê-los. A gente sabe que os discos são os reis do aquário, então acompanha com a gente que vai ser bem legal. Quando a gente pensa em disco, a gente logo pensa na Amazônia. Eles são peixes amazônicos e estão presentes aqui nas nossas águas e dos outros países que compartilham a Amazônia com a gente. Eles são peixes então de águas quentes e pH baixo, né? Eles ficam em leitos de rios que são mais calmos, onde tem bastante folhagens no fundo, por isso o pH tão ácido. E são peixes muito pacíficos, por isso a gente evita misturá-los com peixes mais agressivos ou que possam persegui-los. Eles ficam bem em cardume, são peixes que ficam grandes, então a gente precisa de aquários grandes quando a gente pensa em ter um disco, porque além de ter o cardume, a gente sabe que eles já vão ficar bem grandes. Os peixes disco são chamados também de pet fishes, porque eles interagem com o dono. Então quando ele já estiver adaptado, é capaz que ele venha comer nas nossas mãos, eles gostam do toque, então eles vão passar na nossa mão. Isso é muito legal para qualquer aquarista. A reprodução deles também é muito interessante, eles formam casais, aí normalmente eles vão se distanciar um pouco do cardume e quando eles tiverem os filhotes, que vão nascer de ovos, que eclodem, quando eles já estão peixes, que já estão nadando, que já absorveram todo o saco vitelínico, eles vão viver em torno dos pais e se alimentar do muco nutritivo que os pais liberam. Esse muco que eles vão soltando é muito rico e serve de alimento para os filhotes. Tanto que também, eventualmente, alguns peixes aprendem a comer esse muco e acabam atacando os discos nos aquários. Isso acontece com cascudos, por exemplo. Nem sempre eles vão desenvolver essa agressividade de ir atrás do peixe, mas às vezes, se eles aprenderem, eles começam a perturbar os discos atrás desse muco, porque é muito nutritivo. A gente sempre trabalha com os peixes disco selvagem, né? Mas hoje eu vou mostrar para vocês os peixes criados, que são os discos modificados. Eles vão ter colorações muito diferentes, puxando para os tons vermelhos, e essas cores foram conseguidas através de seleção genética, endocruzamentos, uma série de técnicas que a gente usa na piscicultura e na criação de vários animais para conseguir novas cores, novas espécies de peixes. Isso aconteceu muito mais fora do Brasil do que dentro. Então é muito comum hoje a gente importar os discos, o que parece meio absurdo, já que eles são das nossas águas, dos nossos rios, mas esses discos diferentes, exóticos, de raça, que a gente fala, vêm todos de fora, principalmente do mercado asiático, que é apaixonado pelo disco. Esse disco todo branco a gente chama de Snow White. E as pessoas às vezes perguntam por que a gente vai ter um disco branco, mas como a gente vai manter os discos em cardumes, a gente vai ter vários deles juntos. E fica muito bonito o contraste dos peixes mais coloridos com um peixe todo branco. Ele realmente é bem bonito, é como que a nadadeira está bem aberta e é um exemplar que não deve faltar num aquário de discos. Esse é um exemplar lindo que a gente chama de Stardust. Ele é bem vermelho, como eles estão aparecendo aqui. Vão ter esses padrões rajados, então eles vão ser sempre únicos, um bem diferente do outro. E vão manter essa coloração se estiverem numa qualidade de água boa e utilizando rações de qualidade. Esse é um disco bem tradicional, que é o azul turquesa, só que esse é red turquesa, então ele vai ter essa coloração metálica, azulada dos discos turquesa, mas esses veios que aparecem em todo o corpo são mais avermelhados, então ele vai ser chamado de red turquesa. Esse sim é o azul turquesa, então ele vai ter como característica principal ter o corpo todo coberto desse azulado meio metálico, que dá essa característica quando a gente chama eles de turquesa. Nesse aquário a gente vai encontrar o disco mais famoso entre os discos criados, né? Que é o Pigeon Blood. A gente chama de Pigeon quando ele tem as manchas e as marcas pelo corpo bem vermelhas, mas tem pouca pigmentação preta. E a gente vai chamar de Pigeon Panda quando tiver muitos pontinhos pretos. Então ele vai ser como se fosse um Pigeon de uma categoria abaixo, já que ele vai estar marcado por esses pontos pretos que não são tão desejáveis na categoria Pigeon. Esse também é um peixe disco bem famoso, é o Snake Skin. A gente chama de Snake Skin porque ele vai ter a textura dele lembrando uma textura de cobra. É umas ranhuras bem pequenas, desenhos únicos, que vão deixar ele muito bonito quando ele estiver maior. Essa é a variante que a gente chama de Red White, então ele é um peixe que vai ficar branco e vermelho, como o nome diz.
Ele fica com uma mancha bem bonita e interessante no corpo e também é um peixe bem apreciado. Essa é a variante chamada Red Map, porque ele tem essa parte vermelha e porque essas interligações aí lembram desenhos de um mapa. A gente usa bastante essa terminologia em discos. Esses são os discos Pigeon também, mas já num tamanho que a gente chama de matriz. Claro que ele ainda não está no tamanho final e também não significa que eles já estão reproduzindo, mas já é um tamanho maior do que o comercializado normalmente. Então, pessoal, por hoje foi isso. Se você tiver alguma dúvida sobre os discos, quiser ver outros animais, outros peixes aqui nos nossos canais, deixe os comentários que a gente prepara outros vídeos para vocês. Continue seguindo a gente, tanto no Insta como no Facebook e no YouTube.